E aí, profissa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou Giovanna Menikovski, profissional de educação física, e falo aqui nesse canal sobre como você, professor de dança, bailarino, pode melhorar a sua performance através dos conhecimentos da preparação física para a dança. E no vídeo de hoje nós vamos abordar vários temas que são bem recorrentes entre pessoas dançantes. Hipermobilidade, você já ouviu falar nisso? Ou então falta de força, dor no joelho. E isso tudo através do olhar da ciência. Vou trazer aqui artigo que comprova tudo isso que eu tô falando para vocês. Agora, para começar, eu quero que você pense lá nos teus alunos que você tem. E pense naquele aluno, naquela aluna que tem muita flexibilidade, mas não consegue sustentar a perna. Ou até consegue, mas muito pouquinho, por muito pouco tempo. Por pouco tempo. Eu tenho certeza que você tem uma aluna assim. Agora, pense em um aluno que tem dor no joelho. Eu tenho certeza que você também tem. Não só um, mas vários bailarinos que têm dor nessa região. Afinal, é uma das mais afetadas na dança. Agora imagine você, professor, saber como lidar com esses alunos. Não seria fantástico você finalmente fazer essa sua aluna sustentar o pernão lá em cima? Ou então diminuir a dor no joelho? Não seria incrível? Porque muitas vezes os bailarinos se afastam da dança ou acabam inclusive parando de dançar porque vão no médico, estão com dor no joelho, vão no médico, o que o médico diz? Tem que parar de dançar, vai fazer uma academia, vai fazer natação, mas não pode mais dançar. E infelizmente, muitos deixam de dançar porque o médico deu essa orientação, né? E eles estão com aquela dor. Então imagine que incrível você, professor, conhecendo e sabendo que o joelho já é uma das regiões mais afetadas nessa população, né, nessa população de bailarinos. Não seria incrível você conseguir ajudar e evitar que esse bailarino pare de dançar, saia da tua escola? Então, fique aqui comigo, que ao longo desse vídeo você vai entender como isso é possível. Você já ouviu falar em hipermobilidade? Ou em hipermobilidade generalizada? Nesse vídeo hoje, a gente vai falar dessa segunda opção. Porque um bailarino, por exemplo, que tem o joelho em X, né, muito famoso no balé, que é aquele joelho bem alongado, esse bailarino, ele tem uma hipermobilidade articular na região do joelho. Mas isso não quer dizer que ele tem uma hipermobilidade articular generalizada. Essa hipermobilidade generalizada, ela é caracterizada porque ela acontece em várias articulações do corpo do indivíduo. E é sobre ela que nós vamos falar aqui hoje, tá bom? A hipermobilidade articular generalizada, ou simplesmente RAG, que é a abreviação, ela é caracterizada pelo movimento das articulações além dos limites normais. O exemplo, como eu falei, é o joelho em X, né, os joelhos hiperestendidos, que a gente chama. Ou então, sabe aquela aluna que quando estica o braço, o cotovelo faz uma curva aqui, né? Ele não fica retinho, ele chega a curvar. Isso também é um sinal de hipermobilidade na região dos cotovelos. E existem testes específicos, validados e utilizados pela ciência para a gente verificar essa característica de hipermobilidade generalizada. E essa característica, ela pode estar associada, né, levar a habilidades reduzidas e, consequentemente, prejuízos para os bailarinos, para a performance do bailarino, né? Por exemplo, uma propriocepção alterada, uma percepção de dor aumentada, luxação articular, lesões e distúrbios músculo-esqueléticos, tudo isso, essa bailarina que tem essa RAG,
ela está mais predisposta a ter essas questões, né? E uma revisão sistemática, que é a junção de vários artigos científicos sobre o mesmo tema, esse artigo encontrou uma ligação entre a hipermobilidade generalizada e a prevalência de lesões nos membros inferiores. O que isso quer dizer? Que aqueles bailarinos, atletas, pessoas que têm a RAG têm mais tendência a ter lesões nos membros inferiores. Então aí já é um requisito muito importante para a gente dar uma atenção especial para quem tem esse tipo de característica. E além disso, essa revisão ainda trouxe que a principal articulação afetada é o joelho, nessas pessoas que têm a RAG, né? O que faz sentido, já que o joelho, ele é uma estrutura que depende quase que completamente das restrições ligamentares, né, e capsulares ali. Então a gente tem muito ligamento, pouco músculo em volta do joelho. E por que é importante você saber e entender sobre esse tema, sobre essa característica? A gente não consegue tornar uma pessoa que é hipermóvel em uma pessoa não hipermóvel, especialmente se ela for bailarina, né? Porque a gente nem tem motivos para isso, já que essa hipermobilidade, ela traz algum benefício para a dança desse bailarino, né? Mas a gente pode se atentar para o que isso pode causar, né? Para os prejuízos que podem causar nesse corpo e trabalhar para que esses prejuízos não venham a ocorrer nesse bailarino. Um outro estudo pesquisou um grupo de 132 bailarinas, com idades de 12 a 14 anos. Elas praticavam aí dança em torno de 10 horas por semana. Na verdade, no mínimo 10 horas por semana de dança, né? Dança clássica, moderna, enfim. E ainda mais algumas aulas acadêmicas de história da dança, anatomia, cinesiologia, música, enfim. E aí eles analisaram diversos pontos dessas bailarinas. O IMC, comprimento da perna, né, o tamanho da perna, a hipermobilidade articular generalizada, o equilíbrio dinâmico, a dor no joelho, a capacidade de propriocepção, a capacidade de força e também a questão de escoliose, né, que é uma alteração na coluna. E para cada um desses testes desses pontos foram feitos testes específicos. Então, para detectar a escoliose, foi feito um teste. Para detectar a RAG, foi feito outro teste. Para detectar dor no joelho, elas tiveram que responder um questionário já validado. Para ver a questão do equilíbrio também, da propriocepção. Então, para cada coisinha dessas, nesse estudo foi feito um teste diferente, um teste específico para aquilo que eles estavam querendo medir. Mas calma, você não precisa fazer todos esses testes com os teus alunos, tá? Só que antes da gente continuar falando sobre isso, além de você entender, saber o que é a hipermobilidade, eu preciso que você compreenda um pouquinho, assim, de maneira geral, a escoliose, tá? Especificamente a escoliose idiopática do adolescente, tá? Que foi a qual esse estudo investigou, né? Então ela é uma curvatura tridimensional e estrutural da coluna vertebral, né? Então ela altera a coluna em 3 dimensões, tá? Não é uma só. Geralmente quando a gente pensa em escoliose, né, que é quando a coluna faz, digamos, um S assim, né, para lateral ou um C, isso a gente lembra da escoliose, mas a escoliose ela é em 3 dimensões e não apenas em um dos planos, tá? E como o nome diz, né, ela é idiopática do adolescente. Ela ocorre na puberdade, que foi a idade que os autores pesquisaram, né, de 12 a 14, e não tem uma causa definitiva, ela simplesmente surge no corpo da pessoa. E por que eu preciso que você entenda também um pouco sobre o que é a escoliose? Porque ela é relatada como uma apresentação clínica, né? Ela aparece muitas vezes, é bem comum em dançarinos jovens. Então, você que é professor de dançarinos dessa idade, se atente a isso, tá?
Porque quando eles comparam dançarinos com outros atletas, outros indivíduos que não dançam, a incidência de escoliose em dançarinos é alta, se comparado com esses que não dançam, né? E por que eu preciso que você entenda esses dois conceitos e o quanto isso está presente em bailarinos e bailarinas? Porque esse estudo que eu estou mencionando para vocês, ele relacionou esses dois aspectos com outros fatores que eu já mencionei ali antes no vídeo, né? O que você acha dos 132 bailarinos pesquisados? Você acha que muitas tinham a HAG, né, a hipermobilidade? Muitas tinham escoliose? Será que alguma tinha as duas coisas? Será que isso está relacionado? Vem comigo que nós vamos descobrir agora. Desses todos que foram avaliados, 54 tinham HAG, ou seja, a hipermobilidade articular generalizada. 38 tinham escoliose e 34 tinham ambas as anomalias, né? Os autores chamam de anomalias porque é uma condição que não é comum, né? Não é comum do corpo. E esses dançarinos que tinham essas duas anomalias, eles apresentaram um equilíbrio postural dinâmico e uma capacidade de propriocepção reduzida, ou seja, muito provavelmente eles têm dificuldade para girar, para tudo que exige o equilíbrio, eles vão ter mais dificuldade. Além disso, eles têm os extensores e flexores do joelho mais fracos. Então, a estabilidade ali do joelho é baixíssima, né? Porque não tem os músculos ali são fracos que circundam essa articulação, né? E isso tudo em comparação com dançarinos que não têm anomalias. Eles compararam com dançarinos mesmo. E além disso, esses dançarinos com as duas anomalias apresentaram 73% deles tinham dor no joelho. Ou seja, professores de dança, especialistas em dança, pessoas que trabalham com bailarinos, médicos, precisam desenvolver programas de triagem, de avaliação mesmo, avaliar esses bailarinos para identificar aqueles que têm escoliose, que têm HAG, que têm as duas juntas, para poder reduzir o risco de dor patelofemoral, né, nessa população. É importante desenvolver exercícios específicos para lidar com as demandas desses dançarinos que têm essas anomalias, né? E o que seria isso? Por exemplo, um treinamento proprioceptivo, exercícios de equilíbrio, né, posturais, podem melhorar o alinhamento correto, ajudar o bailarino a entender melhor o corpo e alinhar melhor esse corpo, né? Deixar a amplitude do movimento de maneira correta, digamos assim, desejada, né? Então, melhorar a força muscular também, que é alcançado pelo treinamento de força específico, é necessário para poder melhorar essa estabilização dos bailarinos que têm hipermobilidade. Então, né, já chega desse mimimi de que bailarino não pode treinar força, né? Além disso, é importante também para poder melhorar o desempenho desse bailarino, diminuir o risco de lesões, né? Enfim, então a ideia de trazer esse estudo aqui foi justamente para conscientizar você, professor, ou você, bailarino. Se o teu professor não faz avaliação, busque alguém que faça, mas tem que ser uma avaliação específica para bailarinos. Tem que ser alguém que entenda de dança. Não adianta você pegar um profissional de educação física, né, que são os profissionais habilitados para fazer uma avaliação física, e pedir para ele fazer uma avaliação em você. Ele até vai conseguir, de repente, fazer alguns testes de força, né, enfim, posturais, mas ele não sabe que, por exemplo, bailarinos têm alta incidência de hipermobilidade generalizada. Muito provavelmente ele não vai fazer um teste para saber se você tem ou não tem hipermobilidade, né? Para descobrir a escoliose já é um pouco mais comum, porque o profissional de educação física, um bom profissional, faz avaliações posturais, então ele vai detectar se você tiver uma escoliose.
né? Mas você, professor de dança, pode fazer isso, só que você precisa estudar para isso, né? Como eu falei, como eu bato muito na tecla, professor de dança lida com o corpo, precisa conhecer o corpo desse aluno, precisa saber até onde ele pode ir, né? Como ajudar esse bailarino a evoluir ainda mais, né? E eu tô aqui justamente para isso, porque vocês sabem, meu objetivo é transformar o mundo da dança através do conhecimento, e eu faço esses vídeos justamente para eu poder tentar conscientizar. Se eu conseguir conscientizar um professor, um bailarino a cada vídeo meu, nossa, eu já tô muito satisfeita, porque a nossa área, além dela ser desvalorizada, a gente não considera muitas coisas, né? E eu tô aqui justamente para isso, para mostrar que é importante. A gente não pode olhar só para performance, só para coreografia, só para, né? A gente tem que olhar para o físico, para o corpo desse bailarino. Ele não tá evoluindo. Por quê? Será que eu tô fazendo um trabalho que é bom pro corpo desse bailarino? Eu sei que a gente muitas vezes trabalha em turma, né? Professores de dança trabalham em turmas, não conseguem de repente fazer um treino específico para cada bailarino, mas você pode fazer, avaliar e orientar. Tá passando um exercício, sabe que aquele aluno tem uma hipermobilidade? Já olha para ele se ele não tá hiperestendendo o cotovelo, hiperestendendo o joelho. Não custa nada você dar um toque. Maria, ó o joelho, cuidado com o joelho, cuidado com o cotovelo, né? Pensando aí, por exemplo, em bailarinas que usam muito o apoio, bailarinas e bailarinos, como eu digo, né? O apoio das mãos no chão, né? Geralmente hiperestendem o cotovelo, né? Enfim. Então, é isso. Isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Se ele te ajudou, se você já faz avaliação, me conta aqui nos comentários. Se você não faz, se você quer ajuda, comenta aqui o que você quer aprender sobre isso, que eu vou lendo os comentários e trazendo vídeos sobre os assuntos conforme vocês forem trazendo ideias, enfim. Tá bom? Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.